Pessoal, como a gente tinha combinado ontem, tinha feito os irmãos, né, da Igreja Saber, da primeira Igreja Presbiteriana de Sergipe, hoje pela manhã, em decorrência da situação que nós temos enfrentado, nós vamos fazer uma live. E o propósito dessa live é que a gente possa então estar sendo edificado, possa estar orando, ah, possa está entendendo, lendo e aprendendo acerca das escrituras sagradas, tá? Obviamente que o ideal seria que estivéssemos todos reunidos na igreja. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o domingo, dia reservado para que a gente estivesse junto, estivesse celebrando o nome de Cristo, mas não precisa nem eu gastar tempo explicando porque não estamos, tá? Mas feita essa consideração, essa live que não deve durar uma hora, mas certamente a gente deve ah, passar alguns minutos, cerca de 40 minutos. Nós vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de meditação nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa desfrutar ou pelo menos tentar minimizar essa distância, sem contudo perder esse momento de aperfeiçoamento, de santidade, de comunhão com Deus, tá bom? Então eu queria começar orando, né? Desejando boas-vindas a todos vocês, em especial aqueles que são membros da primeira Igreja Presbiteriana de Sergipe, e depois trazer uma palavra de oração para que a gente também pudesse adentrar especificamente a esse momento de meditação nas Escrituras Sagradas, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de amor, de misericórdia, Deus que tem compaixão da nossa vida, nós queremos nessa hora invocar o Teu santo nome, te suplicar, Pai, que receba-nos na Tua presença santa e por meio da Tua graça, que é melhor do que a vida, nos favoreça, nos santifique, nos dê graça sobre graça. Queremos te suplicar que o Senhor visite nesse momento a cada irmão em Cristo, concedendo-lhe uma fé aperfeiçoada, concedendo-lhe santificação, fortalecimento espiritual, que o Senhor refrigere as nossas almas, nos conceda dos mais altos céus sabedoria santa, que nesses minutos que passaremos juntos possamos desfrutar do conhecimento da Tua palavra santa, possamos ser por ela edificados e santificados na verdade, como nos orientou o Senhor Jesus em sua oração sacerdotal, suplicando ao Pai Celestial: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Faze-nos, Pai, esse favor santo, nos abençoe nessa manhã. Console os nossos corações em razão do distanciamento social qual todos nós temos enfrentado, mas que não haja perdas no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor. Que esse momento de provação seja um momento que possamos todos estar ligados ao Teu santo trono de graça, buscando uma vida piedosa, buscando lamentar as nossas faltas e buscando dia a dia, Senhor, estar mais próximos do Senhor, para a Tua glória e para o nosso aperfeiçoamento espiritual, Senhor. Por tudo te damos graças, entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como eu estava dizendo, nós estamos reunidos em decorrência desse distanciamento social, mas isso não deve, sob hipótese alguma, nos fazer estar distantes do Senhor. Muito pelo contrário, devemos aproveitar a oportunidade com base naquela primeira devocional que gravei, que considerando que temos tempo hábil e temos tempo demasiado
para que nós possamos estar nos aproximando de Deus. Se há algo que esses dias ninguém pode alegar, é que o dia a dia, que o corre-corre tem lhe atrapalhado no que diz respeito à sua comunhão com Cristo, à sua comunhão com a igreja. Porque nós temos tido tempo suficiente. Mas eu queria fazer a leitura de um texto que está lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago 1, versículos de 2 a 4. E esse texto fala sobre os benefícios da provação. O que é que eu pretendo nessa manhã? Primeiro, a gente tratar acerca do que é provação, os seus benefícios, e apresentar também o que é a tentação, muito embora o texto não esteja tratando sobre tentação, mas eu penso que é oportuno que a gente compreenda a diferença entre provação e tentação em um primeiro momento, e que depois de compreender essa diferença entre provação e tentação, a gente possa perceber quais são os benefícios trazidos, então, pela provação. Tá bom? Então, Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Diz assim o texto: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o texto que Tiago nos apresenta, e aí vale lembrar quem é Tiago. Tiago, ele foi irmão de Jesus. Obviamente que, ao contrário do que algumas religiões ensinam, de que Tiago ou os irmãos de Jesus haviam nascido de modo miraculoso como Jesus, isso não retrata a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. No entanto, a única pessoa que as Escrituras mencionam como sendo um nascimento gerado, né, por Maria, mas que foi fruto do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, foi Jesus. Então a Bíblia não menciona outra figura, outro personagem além de Jesus. O que nos faz entender de modo natural que todos aqueles que nasceram de Maria são fruto, então, do casamento entre Maria e José e, obviamente, da sua relação de marido e mulher. Seria também aqui, naturalmente, a situação de Tiago. Então, Tiago, irmão de Jesus, e que teve a oportunidade e a iluminação do Espírito Santo para escrever essa epístola, ele traz então um texto que é extremamente prático. Eu costumo dizer na igreja que, na minha opinião, e isso é uma opinião pessoal, tá? Depois de Jesus Cristo, o melhor pregador é Tiago. Ora, se depois de Jesus o homem mais sábio na face da terra é Salomão, mas isso as Escrituras dizem, que Salomão é o homem mais sábio na face da terra, óbvio que nós estamos excetuando Jesus, depois de Jesus, no meu entendimento, o homem com a melhor pregação, e volto a dizer, isso é uma opinião pessoal, é Tiago. Por quê? Porque Tiago ele é extremamente prático no que ele diz. Ele não apenas vai ao ponto para fazer a sua afirmação de modo categórico, de modo pontual, mas Tiago também ele é prático aquilo que ele vai dizer. Então Tiago ele consegue ser prático, ele consegue ser pontual, objetivo, né? E nesse texto, especificamente, ele fala sobre a provação. Ele chama os irmãos a terem, por motivo de grande alegria, o passar por provação. E aí nos cabe uma pergunta: ora, a provação não é algo dificultoso, não é algo que muitas vezes pode nos trazer tristeza, nos trazer dificuldade? Obviamente que sim.
Mas quem é o agente da provação? Deus. É Deus que concede a provação. Então, uma vez que Deus concede a aprovação, esse mesmo Deus tem o objetivo com essa aprovação. E aí o desenrolar do texto vai apresentar esses objetivos, diferentemente da tentação, que é o que eu dizia no início. A aprovação e tentação são coisas distintas. Quando a gente trata de tentação, a gente está tratando como um agente, o provocador da tentação, um dos nossos três inimigos. Quais são eles? Ou a carne, que aí não é o nosso corpo, a carne são os desejos que nós temos de praticar o mal, ou o mundo, o qual nós estamos inseridos nele, e aí eu faço lembrar que esse mundo ao qual estou me referindo nesse momento não é um mundo físico, mas é a filosofia de vida que as pessoas têm, ou o inimigo das nossas almas, que é o diabo, tá bom? Então, nós temos esses três inimigos, e esses três inimigos são aqueles que promovem a tentação. Qual o objetivo da tentação? Levar o cristão, obviamente, à queda, ao distanciamento de Deus, levar o cristão ao esfriamento espiritual. Então, esse é o propósito. Não é o que o texto está tratando. Eu estou tratando aqui da tentação justamente para frisar essa diferença, tá? No caso da provação, que é o que estamos tratando aqui, o agente dela é o próprio Deus. Deus promove a vida cristã, ou sendo muito gentil, Deus permite, tá? Porque a gente sabe que tudo é decretado por Deus e o cristão ele é responsável pelos seus atos. Mas o texto trata, segundo Tiago, que quando se passa por provações, deve ter isso como razão, como motivo de toda alegria. E aí ele passa então a explicar por qual motivo de alegria. Primeiro, porque sabendo que a provação da vossa fé, escreveu Tiago, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a provação, ela traz um produto, um fruto. Qual o fruto da provação? A perseverança. E aí, quando a gente lembra da perseverança, também lembra que a perseverança ela está intrinsecamente ligada à fé. A fé, ela produz perseverança, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. A fé, ela lida diretamente com essa capacidade de perseverar, de lutar, de insistir, tá? Mas o verso de número 4, Tiago prossegue e diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então observe que a provação que tem a Deus como promotor e tem o cristão, o filho de Deus, como alvo dessa provação, diferentemente da tentação, a provação, uma vez confirmada, ela vai produzir o fruto da perseverança, a capacidade de lutar, a capacidade de insistir, de confiar na providência divina. Essa mesma perseverança, ela deve ter uma ação completa, e tendo uma ação completa, ela provocará no alvo da provação, a saber, o cristão, o filho de Deus, provocará a perfeição. Obviamente que ele está falando aqui sobre o aperfeiçoamento espiritual e a integridade. Trocando em miúdos, uma vez que o cristão ele é provado, essa provação naturalmente provocará nele a perseverança, a luta, a capacidade de insistência, de confiança na providência e nos cuidados de Deus. Por conseguinte, vai provocar nele o quê? O aperfeiçoamento espiritual. E por que eu escolhi esse texto agora pela manhã? Porque esse texto, irmãos, ele é muito oportuno para os nossos dias. Essa semana
eu escrevi, não me recordo se escrevi ou se fiz algum vídeo, mas dizendo que nós devemos considerar esse tempo que temos enfrentado como um tempo de provação espiritual. Nós não estamos sendo tentados, nós estamos sendo provados. Então nós devemos encarar dessa forma, como uma provação, tá? Obviamente que muitas pessoas têm sofrido, obviamente que muitas pessoas vão perder a sua vida, lamentavelmente. Obviamente que para nós representa um incômodo, ou pelo menos para muitos, o ficar em casa, mas de que forma deve ser visto isso? Deve ser visto como uma aprovação. Deve ser visto como uma oportunidade de aperfeiçoamento da minha e da sua fé. É assim que nós precisamos ver esse momento. A gente não deve desprezar, não sei entender dizer que nada, isso é exagero, isso é politicagem. Ontem eu fui cortar o cabelo e meu cabeleireiro disse, olha, tudo isso é exagero, tudo isso é politicagem. Aí eu dizia a ele, eu disse, olha, essa atitude é um extremo. Obviamente que pode e certamente tem pessoas que estão tirando vantagem para se promover nessa situação toda, se promover politicamente. Mas a gente não pode desprezar a realidade dos fatos, ou seja, a gente não pode desprezar que de fato o mundo está passando por uma pandemia, o mundo está passando por uma situação que vai trazer morte, vai trazer desespero, vai trazer tristeza a muitas famílias. E isso eu dizia justamente por conta dessa ideia de desprezar, de dizer, não, é exagero, isso aí é para que o povo passe fome ou coisa do tipo. E aí eu citei naquela ocasião, eu disse, olha, tudo bem, se alguém quer alegar que no Brasil tudo isso é fruto da politicagem, que não é, ainda que tenha gente buscando se promover com isso, o que é que nós diríamos da França, da Itália, da Alemanha, da Espanha, que são países de primeiro mundo e são países que a gente percebe que está passando por uma situação tão complexa e, melhor dizendo, até pior do que a nossa. Dizia isso no dia de ontem, tá? Então, não é desprezar, porque se a gente despreza, se a gente trata isso com desleixo, dizendo, não, Deus me protege, isso não é fé, isso é tentar a Deus. Quando o diabo tentou Jesus, uma das estratégias do diabo, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, era justamente levar Jesus a tentar o Pai. E Jesus foi pontual. Jesus disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. O que parecia fé era tentar a Deus. O que pode parecer fé hoje não significa fé, significa tentar a Deus. Então, pense nisso, nesse primeiro momento. Segundo, se não devemos tentar a Deus, devemos então, obviamente, obedecer às autoridades, nos resguardarmos em nossas casas e cuidar da nossa família, dos nossos lares, das nossas famílias e dos nossos lares, como também da nossa saúde. Mas precisamos ter em mente que esse momento é um momento de provação. É um momento que nós temos a oportunidade de nos achegarmos ao trono de graça. Se você tomar como parâmetro seu tempo, a forma como ele tem sido aproveitado, sobretudo no que diz respeito à sua comunhão com Deus, você vai entender aquilo que eu estou dizendo. Ora, se nós insistimos sempre em alegar que não temos tempo para a igreja, para o culto, não temos tempo para isso ou para aquilo, em razão da vida ativa que nós temos, o que nós vamos alegar nesses dias atuais? Então, se você tem sido provado, se para você tem sido uma dificuldade, e certamente para todos nós tem sido, esses momentos que nós temos vivido, a questão é, o que é que você tem feito com a sua fé? O que é que você tem feito com a oportunidade de adentrar seu quarto, trancar a sua porta e buscar a Deus em espírito e em verdade? A sua fé tem levado você a
perseverar, tem levado você a confiar, a buscar ou aguardar na providência divina? Essa é uma questão extremamente importante para ser respondida. A nossa fé, a nossa fé tem produzido perseverança, tem nos aproximado de Deus. Essa é uma matéria que a nossa consciência, o nosso coração precisa responder. E uma vez que a nossa fé tem nos levado mais próximos ao Senhor, e quando eu digo a fé, obviamente não estou colocando a capacidade no homem. Antes que alguém diga, mas o homem, eu já conheço tudo isso. Eu já conheço tudo isso. Eu estou me referindo numa situação de busca pela piedade. O homem que, conhecendo a Deus, tem o seu coração quebrantado, o homem que, conhecendo a Deus, busca adentrar a presença de Deus, se humilha, rasga o seu coração diante do Senhor. É nesse sentido que eu estou me referindo. Então, uma vez esse homem nascido de novo, nova criatura, regenerado pelo poder do Espírito Santo, buscando uma vida piedosa em um tempo oportuno, a saber, os dias atuais, é isso que estamos tratando, de que modo eu e você temos aproveitado essa ocasião. É isso que eu estou apontando. E uma vez que a nossa fé, ou seja, uma vez que essa busca por Deus, essa inclinação trazida pelo Espírito Santo, nos leva a estar perto do Senhor, a buscar o Senhor, a perseverar em oração, que é o que o texto está tratando aqui, né? Ou seja, a provação não deve trazer tristeza, mas a provação deve ser motivo de alegria. Por quê? Porque uma vez essa provação sendo confirmada, ela produz a perseverança, e uma vez produzindo perseverança, ela vai trazer aperfeiçoamento espiritual. Então, essa é a questão que nós estamos apontando aqui. E qual seria, então, o resultado desse isolamento social para mim e para você? O que é que o isolamento social, do ponto de vista espiritual, ele tem trazido a minha e a sua vida? Porque se você disser assim, tem trazido muito descanso, eu vou dizer isso é aceitável. Se você disser, olha, tem trazido oportunidade de estudar, eu vou dizer isso também é aceitável. É um momento oportuno também para isso. Tem me dado a oportunidade de ver minhas séries, meus vídeos, meus filmes na Netflix, no YouTube ou coisa parecida. Eu vou dizer também aceitável. Mas o que é inaceitável, sem sombra de dúvidas, é a gente não usar esse momento de provação para que possamos crescer na fé. Irmãos, isso sem sombra de dúvidas é inaceitável. E eu ainda diria mais. Se nós não estivermos usando esse momento para o aperfeiçoamento, para o crescimento espiritual, para estarmos mais próximos a Deus, é dado categórico que, de fato, nós não estamos esperando na providência de Deus, não estamos crescendo, não estamos sendo aperfeiçoados. Encare esse momento dessa forma, encare esse momento com seriedade, não apenas seriedade no que diz respeito à situação que nós estamos vivendo, mas sobretudo no que diz respeito ao aspecto espiritual. Encare esse momento como algo que deve levá-lo mais próximo a Deus. Não o desespero, não o medo de morrer. E ter medo de morrer não é pecado, que fique claro. Ter pavor de morrer, sim, mas ter medo de morrer é algo natural. É uma demonstração de que nós amamos a vida. Não tem nada de errado nisso. Mas o fato de nós termos tempo hábil, termos tempo suficiente para buscarmos a Deus. Encare dessa forma, com essa seriedade espiritual. Para que você não seja mais um em meio à multidão. Mais um daqueles que seguiam a Jesus em razão da curiosidade. Mais um daqueles que estavam com Jesus simplesmente pelo fato que era oportuno. Mas pessoas que estavam tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. Pessoas que, a bem da verdade, não estavam desfrutando
da presença de Deus e o adorando em espírito e em verdade. Como você tem usado esse momento? Como você tem encarado esse momento? E o que tudo isso tem produzido na sua vida? Você está sendo provado. E essa provação tem produzido o que na sua vida? Essa provação tem trazido que benefício à sua vida? E se essa provação tem te levado mais próximo do Senhor, você tem sido aperfeiçoado, e ser aperfeiçoado significa parecer com Cristo, se assemelhar ao caráter do Senhor Jesus. Porque se você continuar a mesma pessoa, se nada na sua vida mudou, você pode estar sendo qualquer coisa, menos aperfeiçoado pela santidade, pelo amor e pela graça divina. Pense nisso, meu irmão. Reflita sobre isso. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho insistido, porque, como dizia Spurgeon, eu não prego um sermão sem que antes ele me morda. Isso tem me incomodado enquanto cristão. Eu tenho pensado muito nisso. Por isso que eu tenho falado muito sobre isso. Por isso que eu tenho pregado para que as pessoas atentem sobre essa realidade. Tá bom? A gente está chegando ao final da nossa live e eu queria lembrar que o promotor da tentação é o diabo, o mundo e a carne, visando a queda do cristão, o afastamento, o esfriamento espiritual. Mas a provação não. Ao passo que os nossos inimigos, carne, mundo e o inimigo das nossas almas, nos tentam, a provação é promovida por Deus. E esse Deus que promove a provação na vida cristã, ele visa então o aperfeiçoamento espiritual do cristão, a comunhão dos seus santos filhos com o Senhor. Guarde isso no seu coração, creia nessa verdade. Deus te abençoe ricamente para a glória dele. Amém? Deus te abençoe. Um abraço a todas. Tchau, tchau.